Gente, entender esse fenômeno humano é entender toda uma universalidade, é entender quem nós somos, é entender que nossa identidade não é determinada. As pesquisas transculturais, por exemplo, que mostram que não existe um conjunto de traços universal, né? Que nós somos diferentes, esses diferentes não são colocados em termos de melhor. O fato de eu ser diferente de outra pessoa não significa que eu seja melhor do que aquela pessoa. Só significa que eu sou diferente dela, que minha personalidade é diferente dela. E os traços de personalidade vão diferir amplamente na cultura. Tá? E essas pesquisas dos traços de personalidade, elas acabam invalidando esses traços culturais. Não, o gaúcho é assim, o cearense é assim, o americano é assim. Quando você vai fazer pesquisa sobre traços de personalidade, isso é invalidado. Outra questão, a língua. A língua varia. O jeito de falar, por exemplo, de nós cearenses, né, do nosso sotaque, é diferente do jeito de falar de um gaúcho, do jeito de falar de um natalense, que é aqui vizinho, certo? O jeito de se comportar, aquilo que é considerado falável ou não falável. A gente brinca muito a história da vaia, né? Quer conhecer um cearense, vai. E alguém vai responder, e aí? Traço de identificação do Ceará, que em outros cantos talvez seja visto de uma maneira diferente. Assim como o chimarrão, né? A manifestação cultural do povo gaúcho. Então, gente, a língua, né, o jeito de falar, é um obstáculo importante quando a gente vai entender como as personalidades funcionam. Certo? Outra coisa, como é que eu vou escolher fidedignamente amostragens? Como é que eu vou escolher fidedignamente quem eu vou pesquisar? Conforme a gente falou, gente, a personalidade não dá para comparar. Cada um tem a sua. Um outro obstáculo é o que a gente chama de padrão cultural. Aquilo que é considerado aceito dentro de uma cultura não é necessariamente aceito dentro de outra cultura. Aquilo que é um comportamento relevante numa cultura não é necessariamente um comportamento relevante na outra cultura. Então é evidente que as respostas têm a ver com esse viés. Nossa cultura, a gente é muito de abraçar, de chegar, de conversar. Em outras culturas, as pessoas são mais reservadas. Tá? Importante entender isso para entender que personalidade é uma manifestação da individualidade. Um outro aspecto legal para a gente falar de traço de personalidade. Nossa personalidade, gente, é estável, mas ela não é nossa sentença. A nossa personalidade, ela pode mudar com a idade. Tá? A nossa personalidade, ela pode mudar em função de alguns traumas, certo? E a personalidade muda com a nossa mudança de papéis. Eu era uma pessoa extremamente ativa, tudo, e de repente eu me aposentei. Poxa, eu tenho outro papel, eu acabo me tornando mais resiliente. Eu adquiri uma experiência da vida e essa experiência fez com que eu tivesse mais paciência ou menos paciência com coisas que eu não tinha antes ou que tinha antes. Então, gente, os traços de personalidade, eles são estáveis. Mas eles podem mudar com a idade, podem mudar com o tempo, certo? Podem mudar na medida em que os nossos papéis de vida vão mudando também.